Agora vamos falar um pouco sobre a violência nos estádios. E eu vou começar falando sobre a história desse problema que está exacerbado na sociedade atualmente. Bom, há um certo tempo que uma inquietação vem incomodando o dia a dia de todo torcedor apaixonado por futebol. O caso da violência presente cada dia mais nos estádios. Esse fato tem afastado o torcedor do estádio, que vem optando por várias e várias vezes em assistir os jogos em casa, diante do seu conforto e principalmente se manter afastado da violência. É comum ver nos estádios torcidas organizadas, grupos de adeptos de um determinado time que se une para cantar músicas de apoio ao seu time. Contudo, o número de integrantes de tais grupos são responsáveis por vários atos de violência dentro e fora do estádio, sobretudo em brigas contra torcidas organizadas rivais. Fatalmente, os criminosos que integram as torcidas organizadas acabam por comprometer a imagem de todos os torcedores daquele time, que atribui torcida organizada à criminalidade. A violência desses integrantes muitas vezes não se limita apenas a torcidas rivais, mas a técnicos, comissão e até mesmo a diretoria dos clubes e jogadores. Na verdade, a violência é inerente ao futebol desde o seu período primitivo. O futebol é recheado de eventos legendários e históricos que aponta para o lado violento e agressivo de seus praticantes. Nasceu como disputa dual, onde as equipes representam grupos ou identidades coletivas, nações, localidades geográficas e culturas específicas. Até hoje predomina a oposição binária em que cada jogador está comprometido com uma batalha pessoal com o seu número oposto. O seu marcador e seu desempenho no jogo e sucesso na equipe dependerá de sua capacidade de superar o seu rival. Também em cada cidade estão presentes geralmente 2 clubes de futebol representando classe ou grupos diferentes. Nesse antagonismo estão embutidas velhas questões de etnia e classe, expressando a animosidade entre a classe dominante e a dominada. Há relatos históricos em que os jogadores participavam de partida de futebol portando punhais, que causavam ferimentos acidentais e intencionais, não só ao seu adversário, mas também ao seu companheiro de equipe. Era comum socos, pontapés, golpes de luta, ossos quebrados, ferimentos graves e até mesmo morte. O mais surpreendente é que o futebol era praticado nas festas religiosas, representando um ritual simbólico e figura de elite dominante. Não resta a menor dúvida de que o futebol é o esporte em que ocorre muito contato, muitas vezes até de forma agressiva, porque acontecem brigas lá, aí acaba gerando constrangimentos e os jogadores acham que está lutando UFC. Bom, o futebol, como meio de expressão de identidades nacionais ou locais, tornou-se tema comum de ensaio e pesquisa, no qual se refere à canalização de algumas formas de agressividades que tenham ocorrido no jogo futebol. Não precisamente dentro do campo, mas em todo estágio, sobretudo nas arquibancadas, né? Que a gente vê até destruindo as arquibancadas. É uma coisa de maluco. Bom, outro fator que preocupa a todos também da sociedade de torcedores envolvidos em brigas e agressões no estádio de futebol é adolescentes. E isso mostra que a escola, junto aos pais, tem sua importância para amenizar o índice de violência nos estádios, uma vez que cabe também aos governantes se conscientizar do seu papel, melhorando a infraestrutura do estádio, reforçando a segurança e punindo os vândalos. Algo que não ocorre, porque a justiça, apesar de proibir as torcidas organizadas, ela burla o sistema, dá um jeito e está presente novamente. Em 23 de janeiro de 1992, num jogo entre Corinthians e São Paulo, válido pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o garoto Rodrigo de Gasperi, de 13 anos, morreu atingido por uma bomba de fabricação caseira lançada pela torcida tricolor. Em 20 de agosto de 1995, Márcio Gasparim, de 16 anos, foi morto a pauladas durante um confronto entre torcedores de São Paulo e Palmeiras,
no estádio do Pacaembu. A batalha deixou 102 feridos. Desde então, a violência se tornou corriqueira. No último domingo, horas antes do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, 14 pessoas ficaram feridas, sendo 2 baleadas. E não são incidentes restritos a São Paulo. Em Pernambuco, torcedores do Santa Cruz se envolveram em casos de violência em março, julho e outubro de 2018 e março de 2019. Em abril deste ano, torcedores de Curitiba e Paraná, clube na capital paranaense, se enfrentaram após um jogo entre as duas equipes. A falta de punição e de leis que castiguem severamente os atos de violência em eventos esportivos são fatores que impulsionam o crescimento desses atos de brutalidade. Segundo o promotor Paulo Castilho, a falta de punição encoraja esses indivíduos. O fato de cometerem crimes que não são punidos realmente encorajam esses vândalos, uma vez que esses indivíduos não temem a polícia nem as leis pelo simples fato de que o número de policiais é insuficiente para a quantidade de torcedores, e estes torcedores, quando detidos, praticam ato de violência e são logo soltos depois das partidas e dificilmente respondem criminalmente por seus atos. Por isso, é preciso que a polícia seja treinada com trabalho de inteligência para desarticular esses grupos de torcedores ou para reprimir com a força necessária e sem abuso os excessos cometidos por vândalos, para trabalhar de forma correta nesses eventos esportivos. No âmbito das punições, existe o Estatuto do Torcedor, porém falta aplicabilidade ao mesmo e também de leis específicas que punam severamente esses atos de vandalismo, uma vez que a punição serve de exemplo para os que praticam a violência e coíbe os que pensam em praticá-la. Por fim, é preciso que os clubes adequem seus estados, não só o campo, mas também seu entorno, para dar toda a segurança e conforto para os verdadeiros torcedores. Câmeras para identificar os torcedores e monitorar os atos de vandalismo, cadeiras com assento de espuma para evitar o quebra-quebra, não deixar materiais de construção dos estádios ao alcance da torcida para evitar casos como o que tivemos no estádio do Clube Náutico Capibaribe em 2006, onde seus torcedores armaram-se com paus, pedras, tijolos para agredir a torcida rival e os policiais, e trabalhar em conjunto com a polícia para coibir o consumo de bebida alcoólica nos estádios e no seu entorno, uma vez que a violência pode ser ainda mais estimulada quando os torcedores consomem álcool. E alguns caminhos para minimizar essa problemática que é a violência nos estádios. É preciso que haja um preparo da polícia para essas situações e cabe ao governo criar leis, delegacias especializadas, com a ajuda da tecnologia através de, por exemplo, uma identificação biométrica, para garantir o direito desse povo, né, e a punição para esses violentos, né. E o mesmo é em parceria com a mídia, que é promover uma reeducação pedagógica do torcedor brasileiro. E também se faz necessário que os clubes de esporte eles façam reuniões com os seus torcedores para conscientizar eles sobre toda essa gravidade da violência. Se faz necessário também a expulsão temporária desses torcedores que não buscam a paz, né, dentro dos jogos. E além disso, a Polícia Militar ela deveria divulgar ferramentas de denúncias anônimas, né, que funcionaria, por exemplo, como um disque denúncia, que por meio de mídias de massa evitaria, né, que essas agressões ocorressem, porque essa denúncia ocorreria antes dessas agressões, né? Antes da realização dessa agressão. E desse modo, o número de violências dentro dos estádios, eles iriam mudar, né? Iriam cair.